Bom dia a todos. Nós estamos aqui no Paz e Bem. Hoje é dia 27 de dezembro. Nós vamos começar nos ligando a Deus, pedindo nesse momento que nós possamos cada vez mais aprender na sua bondade e na sua justiça divina. E o tema de hoje do Livro dos Espíritos é a lei do progresso. Nós estamos estudando as leis morais do Livro dos Espíritos. Nós somos o Sejus e hoje eu vou começar com um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde um espírito israelita diz: são chegados os tempos em que hão de se desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade suas percursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. E hoje nós vamos conversar com o Carlos Orfan e com a Suzy Leão sobre a lei do progresso. Então, vamos lá, vamos começando perguntando para a Suzy se estado da natureza e lei natural são as mesmas coisas. Bom dia, Carla. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos e todas que estejam conosco. Bem, Carla, no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que não, que o estado de natureza é o estado primitivo e que a lei natural é a lei de Deus, né? Então, na verdade, não são a mesma coisa. A humanidade, ela precisa, a civilização, ela é incompatível com o estado de natureza bruto. Ou seja, nós nascemos simples e ignorantes, mas nós, como seres coletivos, que vamos fazer parte de uma sociedade, nós vamos precisar evoluir, nós vamos precisar passar pela lei do progresso. As coisas não são as mesmas coisas. E o livro, quando está falando da lei do progresso, o livro está falando do progresso espiritual, do progresso moral, não do progresso material das civilizações. É bom que a gente perceba isso, porque muitas vezes uma civilização tida como atrasada, ela tem seres evoluídos, ela tem seres encarnados nessa civilização, nessa sociedade, evoluídos moral e espiritualmente. Então, é bom que a gente não confunda, né, o progresso material com o progresso moral e espiritual. Mas a resposta dos espíritos é que não são a mesma coisa. Legal, Suzy. Eu só vou lembrar a gente de cortar o microfone na hora que a gente estiver sem falar, para a gente não cortar a imagem de um para o outro. Nós temos aqui a parte do Livro dos Espíritos que fala da marcha do progresso, né? A Suzy já falou do estado natural e da lei natural, que são diferentes. Nessa marcha do progresso, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Como é que é essa dinâmica? Porque tem povos muito esclarecidos, mas que também são, entre aspas, né, pervertidos na linguagem de Kardec de 1800 e pouco, mas que são povos que ainda estão aí lutando, né, um pouco com a questão moral. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? O microfone. Tá certo. Bom dia a todos e todas, bom dia, Carla, bom dia, Suzy. Prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês. Então, Carla, Kardec vai nos dizer, e a espiritualidade, que o progresso da humanidade, ou o progresso é uma lei que impulsiona o homem e a humanidade para o desenvolvimento. O desenvolvimento significa dizer que nós evoluímos na linha do amor fraterno universal. Desenvolver nada mais é do que caminhar na linha do amor fraterno e universal. Aí ele fala dos dois tipos de desenvolvimento, pelo menos nos dois setores humanos que a gente desenvolve. No aspecto moral e no aspecto intelectual.
né? E nem sempre um acompanha o outro. Via de regra, o desenvolvimento intelectual, ele vem na frente, né? Ele vem na frente e, em seguida, há um processo de renovação moral que impulsiona o homem para o progresso, né? Então, normalmente, até o Espírito Verdade chega a dizer que, num determinado momento, o homem evolui intelectualmente, né? E começa, a primeira impressão que se tem é que ele começa a fortalecer em si os aspectos do mal, porque fortaleceria o desenvolvimento intelectual, lhe fortalece os sentidos do egoísmo e do orgulho, né? Porque quanto mais inteligente, mais criativo, né? Mais inventor, né? Buscando as facilidades materiais, com essa inteligência, num primeiro momento, poderia se verificar o fortalecimento do orgulho e do egoísmo. Mas, num segundo momento, a espiritualidade vai dizer que ele começa, através do seu intelecto, perceber as questões morais, né? Ele vai se enriquecendo intelectualmente, vai se questionando, né? Vai, portanto, fatalmente pensando naquilo que é a caminho do bem, ou seja, o aspecto moral, o aspecto de sentimento, de amor ao próximo, de amor fraterno, da linha do Evangelho, vai se despertando no homem nesse passo, né? Portanto, a espiritualidade vai dizer que, mesmo que às vezes algo pareça mal, dali um dia sairá alguma coisa de bom. Por quê? Porque é uma lei natural. A lei do progresso está vigindo, está presente, né, em todo momento da vida humana. Às vezes pode parecer que a marcha para, ela se atravanca um pouco aqui e acolá, mas no sentido amplo da história, a gente vai evoluindo em função dessa lei imperativa do progresso. Legal, deixa eu dar um olá aqui para a comunidade. Nós já temos aqui a Guacira dando paz e bem, nós temos a Ângela, tem alguém aqui que disse, já estou divulgando, que acho que é a Guacira, a Clarice. Um beijo para todos vocês, obrigada por estarem conosco aqui no canal Paz e Bem, lembrando de curtir o canal, clicar no sininho para receber as nossas atualizações, curtir esse vídeo se você acha que está sendo bacana para você. O Orfan estava nos dizendo sobre essa questão da marcha da humanidade. Hoje é muito comum, Suzy, nós nos dizerem o seguinte, mas a humanidade está retroagindo. Na verdade, vamos contar aqui o que os espíritos nos disseram sobre essa marcha. Alguém pode entender? Existe como retroagir a humanidade? Enfim, como é que é essa questão? E ela sempre progride lentamente? Como é que é essa questão? Kardec fez essas perguntas e a espiritualidade respondeu. Então, vamos ouvir um pouquinho a Suzy? Eu vou só cortar aqui o meu microfone para não mudar a imagem. Ok. Carla, lembrando que nós estamos falando sempre do progresso moral, intelectual e espiritual, né? Nós não estamos falando do progresso material. O progresso material, ele acaba vindo junto ele acaba sendo uma consequência, né, de todos os outros progressos da humanidade. Não, o progresso, ele não vai retroagir. É uma lei natural de sempre ir galgando. Ele pode estacionar, nós como sociedade, que nada mais é do que a união de várias individualidades, né? Nós, espíritos reencarnados, podemos usar o nosso livre-arbítrio e simplesmente nos recusar a continuar uma marcha. Podemos estacionar, mas o progresso como um todo, ele não vai ser afetado. Nós não vamos retroagir, nós vamos parar
vamos estacionar por algum momento, mas logo em seguida a marcha do progresso moral, espiritual e intelectual, ela vai ser retomada. É bem interessante que os espíritos dizem a Kardec também que muitas vezes algumas sociedades precisam ser confrontadas com uma carga negativa, uma carga do mal bem grande, que aparentemente pode parecer um retrocesso, para que essa sociedade acorde, para que essa sociedade tenha, digamos assim, um choque de realidade e perceba, através, né, desse mal que está graçando na sociedade, perceba o quanto isso é negativo. E aí eu me lembro um pouco do que a gente está vivendo. Quem olha para a nossa sociedade, nossa realidade brasileira, quantas coisas a gente estava conseguindo em termos morais, intelectuais e até espirituais, quantas coisas nós estávamos conseguindo, e aí daqui a pouco vem essa carga negativa enorme, e a gente pensa, puxa, será que nós estamos retrocedendo? Será que nós retrocedemos como sociedade? Não, nós não retrocedemos, né? O processo evolutivo, ele também muitas vezes estaciona, mas ele não retrocede. Nós vamos parar, nós vamos nos conscientizar do quão negativo é essa onda atrasada, retrógrada e bárbara, né, que muitas vezes se abate sobre nós, e nós vamos perceber, como um todo, como nós precisamos lutar contra isso. Algumas pessoas precisam vivenciar o mal para poder entender o quão mal e quão danoso ele é, e essas experiências são para as individualidades e para nós como sociedade. Então, o processo, ele não acontece de forma linear. Ele tem os seus saltos, ele muitas vezes estaciona, mas ele nunca vai retroceder. Né? Então, é interessante porque aqui no Livro dos Espíritos, Suzy, eles dizem, inclusive, o seguinte: as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, dormitam durante séculos e depois irrompem. O homem, muitas vezes, não percebe, senão a desordem e a confusão momentânea que ferem os seus interesses, mas aquele que eleva o pensamento acima da própria personalidade admira os desígnios da providência, né? Que do mal faz sair o bem. Então, nós entendemos que nesse período todo aí que estamos passando, né, a gente está passando por fases, mas que fases que estão de acordo com a lei do progresso. E o Orfan lembrou bem na fala dele, dizendo que o orgulho e o egoísmo, né, são os maiores obstáculos ao progresso. Mas aí você falou de civilização. E aí, então eu vou pedir para o Orfan dar uma pincelada para a gente sobre o que exatamente é civilização, né? Como é que os espíritos vão conversando com Kardec e vão falando sobre a civilização e sobre nós nos apurarmos como civilização e as necessidades, as paixões inerentes a isso. O microfone. O Carlos, não entendi a sua pergunta. Tá ruim? Tá bom aí? Agora melhorou. Então, falar um pouco sobre essa questão da impressão forte que se tem de que as coisas estão retroagindo, que estamos ficando piores, né? Que a sociedade está piorando. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, eu acho sensacional. Ele diz assim: não está aumentando o número de idiotas, é que agora eles têm onde falar, que é a internet, né? Então a gente tem às vezes essa sensação de que as coisas estão piorando, mas os espíritos superiores dizem a Kardec e a nós todos, é exatamente assim, essa impressão, né? Não é que o mal não estaria ali presente, ele estaria quieto, né? Mas o mal já existia, né?
Então, essa coisa de que o mal começou a tomar conta, está piorando, não é verdade. Só ele está aparecendo mais num determinado momento, né? E o Espírito Kardec deixa isso muito claro. Nós não regredimos jamais. Se no momento nós estamos caminhando, ou algumas coisas estão indo para o mal, é porque já existia ele ali, mesmo de forma latente, né? E por alguma forma encontrou um meio de sair do armário, de sair, enfim, da potencialidade para ir para ação, né? Então, eu voltei nesse tema, Carla, porque é muito forte essa impressão de que as coisas, às vezes, regridem, né? E não é assim, né? A doutrina espírita vai nos dizer que a gente caminha sempre para frente, né? Aí você vai dizer, perdão, Carla, você falou da questão A civilização, né? Como é que das... a gente reconhece uma civilização completa, né? Kardec vai perguntar isso, porque muita gente condena a civilização ainda hoje, né? O homem, existem muitos grupos que falam da decadência da humanidade. E aí Kardec vai perguntar como é, né? O que é uma civilização completa? Né? Você Então, pode me lembrar a pergunta, o número da pergunta? é a 793, ele vai dizer o Ah, tá mais para cá, na outra página. é, Tá. que, 793. que a gente reconhece pelo desenvolvimento moral, né? Só para dar o gancho, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos muito adiantados porque a gente fez grandes descobertas e maravilhosas invenções. Localizou aí, Orfã? Localizei. Na verdade, a gente confunde, né, o progresso material com o progresso moral e intelectual. Eu tinha até marcado uma coisa interessante, é que eu não estou achando aqui agora, mas que o Espírito Verdade diz, falando um pouco da questão do selvagem, né? Ele até dá uma cutucada na resposta. Poxa, mas agora eu não acho aqui. Ele fala, acaso pensas que é melhor do que o selvagem? Sim. Não sei, eu não sei exatamente agora, me fugiu, que pena. Porque o Kardec vai dizer que uma civilização completa é aquela que baniu os vícios que a desonram. Sim. E que os irmãos estão praticando a caridade cristã. Então, essa caridade cristã, a gente não entende essa caridade só como qualquer tipo de distribuição, isso faz parte de um mundo desigual, mas a gente entende realmente como as pessoas estarem numa condição de vida melhor, né? Estarem não só material, mas espiritualmente, intelectualmente, enfim, num aspecto meio tríplice do ser humano. Então, essa civilização aí é uma civilização completa. Por enquanto, a gente ainda está numa civilização transitória, porque ainda temos muitos males, o homem ainda está num estado primitivo, num estado de infância moral, que a Suzy vem lembrando muito bem disso, né, Suzy? Agora eu vou, enquanto o Orfan olha as anotações dele, Orfan, depois se você lembrar, a gente volta. Eu não achei essa passagem, que é muito interessante, mas não achei ainda, né? Eu vou achar, aqui, depois eu falo. Não tem problema. Eu vou conversar um pouco com a Suzy sobre o progresso da legislação humana. Suzy, na questão 795, Kardec vai perguntar assim: qual a causa da instabilidade das leis humanas, né? E, na verdade, as leis humanas, elas são feitas de acordo com o grau evolutivo de cada sociedade. Nós podemos perceber que uma sociedade que ela conseguiu ultrapassar determinadas barreiras morais, que ela conseguiu evoluir moralmente, intelectualmente, a legislação dessa sociedade ela é muito mais de acordo com esse povo evoluído, moral e intelectualmente, que faz parte dessa civilização, dessa sociedade. Por exemplo, li uma notícia muito bonita, muito interessante, que a Holanda está transformando presídios em bibliotecas e teatros, né? Aí a gente pergunta, como que a Holanda consegue
Um país pequeno, claro. Lógico, eles como sociedade, eles como coletividade de espíritos encarnados, eles conseguiram ir ultrapassando barreiras, que são as barreiras da criminalidade, da violência, da sociedade punitivista, da sociedade que encarcera, né? E quando a gente olha para a nossa sociedade, o que a gente vê? A gente vê justamente isso, uma sociedade punitivista que encarcera, com muita violência urbana, uma das sociedades que mais mata, né? Então, nós aqui no Brasil, nós ainda não conseguimos caminhar e ir ultrapassando essas barreiras e vencendo essas barreiras para que as nossas leis possam ser também leis mais amenas, mais suaves, para que a sociedade toda não viva abaixo do cacetete, da punição. Né? Então, Kardec pergunta, né? A sociedade precisa ser muito punida, é porque ela é uma sociedade infantilizada ainda, né? Infelizmente é assim. Nós somos ainda uma sociedade. Kardec pergunta, inclusive, na questão 796, ele vai dizer assim, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade, e os espíritos vão dizer, uma sociedade depravada precisa de leis severas, mas essas leis se destinam mais a punir o mal depois de feito do que secar a fonte. E aí ele ainda vai completar, né, dizendo assim, como pode o homem ser levado a reformar as suas leis? E ele diz, pela força das coisas, pela influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. E tudo isso vai nos dando um olhar muito diferente. As leis de uma sociedade, elas são o espelho dessa sociedade. Quando a gente encontra uma sociedade que acha que a pena de morte é o máximo, é o que vai resolver a violência e a criminalidade, a gente encontra ali uma sociedade com barbarismo, uma sociedade bárbara, né? Que ainda está presa lá atrás, naqueles momentos nossos de extrema violência, faziam parte da nossa caminhada evolutiva. Por isso que um espírita não pode, se ele se diz espírita, ele não pode dizer que aprova pena de morte. Né? Nós precisamos falar sobre isso. Sim. O Mauro está aqui dando um alô para a gente, dizendo que o programa está maravilhoso. José Francisco está dando bom dia, dizendo que o ódio segue e dificulta o raciocínio. André Atrase, dando bom dia, comunidade Paz e Bem. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Nesse momento, eu vou pedir para o Orfã dizer para a gente o seguinte, Orfã, caminhos do Espiritismo. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso da humanidade? Ô, cara, eu tinha anotado, acho que eu anotei em outro livro e não achei aqui a anotação, que era uma questão sensacional. Mas, assim, tem um outro aspecto aqui que eu também queria enfatizar. O Kardec vai perguntar para os espíritos superiores, é racional condenar a civilização? Mas por que Kardec fez essa questão? Né? Porque, obviamente, e isso existe até hoje, e nós, às vezes, falamos isso, que a gente observa o comportamento de uma tribo indígena e ela vai parecer muito mais civilizada do que a nossa sociedade em que vivemos. Né? Então, a gente tem essa percepção. Né? Então, ele faz esse questionamento. E vale lembrar que o questionamento de Kardec foi feito no século XIX, em meados em 1800, na década de 1850, né? Por aí. Então, ele faz, é racional condenar a civilização? Aí o Espírito vai dizer, condenai antes aqueles que abusam dela, e não a obra de Deus. Né? Então, quer dizer, o processo civilizatório faz parte da lei de progresso, mas o que os homens estão fazendo dela deixa muito claro. Condenai antes o que o homem faz dela. Né? Olha só, interessante. Porque, só cortando um minuto. Aqueles que abusam dela, né? E não o processo civilizatório em si, né? É muito interessante. Completando esse seu raciocínio, eles vão dizer o seguinte, quando por toda parte a lei de Deus
servir de base à humanidade, os povos praticarão entre si a caridade, como também os indivíduos. Então, ninguém vai viver à expensa do outro. A humanidade e os homens de gênio terão uma impulsão nesse progresso. Então, é o que nós, que estamos aí dentro do progressismo, né, dessas questões progressistas, estamos falando, que não dá para ser feliz sozinho, né? A sociedade evoluir moralmente para que nós possamos ver no outro um irmão que merece acolhimento e que merece tudo de bom também. Quando nós olhamos só para nós mesmos em egoísmo e orgulho, nós achamos e fazemos um discurso de que estou bem porque eu mereci isso. E aos olhos de Deus isso não ocorre. Mas aí vamos voltar um minutinho e vou perguntar aí de novo. Como é que o espiritismo, e não só o espiritismo, mas a questão da espiritualidade, né? Porque nós estamos num canal plural, mas aqui Kardec vai perguntar do espiritismo, pode contribuir para essa marcha do progresso? Olha, para Kardec, o espiritismo tem muito a contribuir com o progresso da humanidade, porque ele traz revelações, né? Ele tira o véu de muitas questões que estavam encobertas, né? Por exemplo, da questão da vida espiritual, tá? Quando a gente fez uma análise, inclusive nós fizemos uma análise no SESUS, né, sobre a questão das teorias que vislumbram o crescimento da humanidade no futuro do ponto de vista material. Nós fizemos a comparação com o marxismo, né, que é uma filosofia materialista que levaria onde e propugna a elevação do homem para um estado de felicidade maior, né? Nós avaliamos que, com Kardec, que quando você espiritualiza essa filosofia material, a contribuição é muito maior, porque você passa a se entender não apenas como um corpo físico e a vida material em si, mas você passa a se entender enquanto espírito imortal, né? Que perpassa através das reencarnações. Você começa a se entender enquanto, numa linguagem poética, alguém pode dizer um viajor do espaço, né? Como alguns costumam dizer, né? E se entender como um homem na sua totalidade, na sua... E isso dá uma nova noção para que a gente possa evoluir com muito mais propriedade, com muito mais entendimento de si mesmo, né? A contribuição do espiritismo para a evolução da humanidade é muito importante. Lógico que a gente fala, tem outras filosofias espiritualistas também, mas nós falamos do espiritismo aqui, né? A Guacíria está perguntando o seguinte: podemos dizer que o Brasil progrediu por um período e agora retrocedeu? E a Maria Margarida está dizendo aqui o seguinte: em 2016, depois do golpe, a tortura foi restaurada. A tortura nas cadeias brasileiras, segundo o relatório da Organização de Direitos Humanos Latinos. Então, eu vou pedir, Orfan, o que você acha, o que a gente pode dizer aqui para esse pessoal que está conosco? Na verdade, eu já abordei um pouquinho antes, né? Talvez a pessoa não tivesse entrado. Então, que é uma impressão muito forte que existe de que as coisas regrediram, né? Teve gente que falou, acordamos em 1964, né? Ou, enfim, algo desse tipo, feliz ano velho, né? Enfim. Há uma impressão, uma sensação de que as coisas pioraram, mas é o que a gente disse antes, é só uma sensação, porque, na verdade, todos esses sentimentos estavam no armário, estavam reprimidos, estavam de forma latente na sociedade. E que, em algum momento, nós dizíamos, por um motivo ou por outro, ele começa a se expor mais, né? Até lembrei a frase do Mário Sérgio, para quem entrou agora, do Portela, e onde ele diz, não é que o número de imbecis aumentou, né? É que agora eles têm onde falar. Ele faz essa que não é brincadeira, é uma realidade, né? Então, com o avanço da tecnologia, da internet, das redes sociais, talvez pode parecer forte, mas dá espaço para a imbecilidade também, né? Onde a gente vê as mais
as coisas mais toscas possíveis. E vale dizer, não é que essa pessoa não pensava assim há 2, 3 anos atrás, né? Ele pensava dessa forma, e agora as coisas vêm mais à tona, né? Então, para nossa alegria, viu, companheira que fez o questionamento, eu não lembro quem foi. É a Guaci. A Guaci. Então, para nossa alegria, isso não é uma verdade. Nós não regredimos, né? É apenas um momento em que o mal, infelizmente, se sobrepôs, mas que ele estava ali, latente, porque o espírito não regride jamais. A história da humanidade também, por mais que pareça que há alguns retrocessos, não é verdade. O espírito evolui sempre para frente, caminha sempre para a evolução, e às vezes o que ele pode fazer é estagnar, é paralisar, parar a evolução naquele ponto, mas voltar para trás, não acontece. Inclusive, quando esse mal vem à tona, né, também é um progresso, porque as pessoas passam a assumir aquela condição que já existe, né, em termos espirituais, em termos psicológicos. Então, é a marcha do progresso. Gente, nós estamos chegando ao fim, eu vou pedir para a Suzy fazer as considerações dela final, o Orfan, se tiver alguma na sequência, e depois a gente se despede aqui da comunidade Paz e Bem. Eu estava lendo uma frase aqui no livro, bem bonita, uma frasezinha curtinha, que dizia que a gente não consegue a fruta antes da flor. Então, existem coisas que nós precisamos passar, nós como sociedade. E esse momento, usando o exemplo nosso, o exemplo brasileiro, é uma necessidade que a gente passe esse momento como uma catarse, para que realmente a gente consiga purgar esses sentimentos negativos, esses sentimentos violentos, essa barbárie toda que, como Orfan disse, não é novidade, ela não nasceu agora, não surgiu agora, isso sempre esteve guardado, né? Como uma ferida mal higienizada que infectou. Então a gente precisa agora abrir essa ferida, limpar essa ferida, nós vamos precisar realmente fazer uma catarse, colocar isso para fora, falar, ocupar os espaços, e é o que nós estamos fazendo, é o que o 247 faz, o Mauro abrindo esse canal para que nós, de tantas religiões, possamos falar, porque o que o Espiritismo deseja, e todas as religiões desejam, é espiritualizar as pessoas. É que as pessoas consigam falar sobre a sua espiritualidade. A gente fala sobre a vida, a gente fala sobre a política, a gente fala sobre os acontecimentos todos, sobre os nossos males físicos, mas a nossa espiritualidade, ela muitas vezes é colocada em segundo plano. Então, o que nós precisamos agora é resgatar essa espiritualidade, tentar conversar sobre ela, tentar entender essa nossa espiritualidade, para que a gente se coloque nesse mundo de uma forma ativa. Eu acho que essa é a lição que fica de todo esse mal que nos assola nesse momento. Nós vamos vencer esse momento, nós vamos continuar caminhando de forma progressista, nós vamos continuar evoluindo. Isso vai passar. Orfan, suas considerações de encerramento? Olha, eu vou tentar ser rápido, Carla, para dizer dessa questão novamente do progresso. Eu vou ler a questão 781, que é assim: é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas o entravar algumas vezes, né? Aí vai dizer: que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Pobres seres que Deus castigará. Ele usa até um termo aí, castigar, que não é um termo adequado, né? Mas é a tradução. Eles próprios vai se castigar pela lei de retorno, expiação, mas enfim, pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. Então, o mal às vezes aflorou para que ele possa ser, como a Suzy disse, expurgado de alguma forma.
Esse é o progresso, esse é o processo maravilhoso da lei divina de progresso que a gente certamente será beneficiado por ela. Somos beneficiados por ela. A gente não piora jamais, a gente caminha para a luz, para a felicidade. Muito bom. Então, eu queria mandar um beijo aqui para a Josi, que se juntou, a Fátima, a Maria Mose continua comentando. Gente, nós estamos chegando no nosso tempo. Falar de marcha de progresso, vamos lá para Herculano Pires falar do sentido da vida. E o Herculano, para a gente encerrar rapidamente, ele nos diz assim: não podemos transformar o movimento espírita num partido político, mas não podemos fundar um partido político à margem do espiritismo. Então, o ato de votar é uma definição de atitude, uma tomada de posição, uma opção, e não é, e esse ato está diretamente ligado à natureza humana. Nós aqui do canal Paz e Bem somos progressistas e sabemos da importância disso, mas que agora nós possamos expandir essa consciência dialogando com essas pessoas que muitas vezes têm questões ainda não compreendidas e expandindo essa espiritualidade. Um bom dia a todos vocês que acordaram nessa manhã de férias, muita gente já de férias, outros ainda trabalhando. Um beijo, estou vendo que nós temos muita gente na comunidade Paz e Bem. Nós voltamos em breve com mais caminhos do espiritismo. Então, um beijo no coração de todos. Tchau, Suzy, tchau, Orfã, muito obrigada. Tchau, Carla. Tchau, Carlos.